Esse é o Matheus, tranquilo? O que está acontecendo que a galera não está aparecendo? Sei lá. Matheus, tenta mandar uma mensagem para eles. Ah, agora foi aparecendo, acho que estava. Senhor, tá aí? Ô, tudo bom? Ô, senhor, tem como você me passar seu e-mail? Tem? Calma aí, rapidinho, já mando. E aí, O senhor? Arthur, tem lá na Shendedu, quando ele avisou sobre o trabalho, ou atividade, tarefa 22. Isso mesmo, agora eu lembrei. Ok, senhor. Mas, Arthur, eu acho que você está falando para poder enviar o trabalho? O que, senhor? Está falando do e-mail para poder enviar o trabalho? Sim. Ah, beleza. Porque, se eu não me engano, eu acho que eu vi algum e-mail, acho que da sua mãe, alguma coisa assim, falando que estava entregando o seu trabalho. Sim, fui eu. Fala, Vitor, grande consagrado, cara. Vamos lá. Bom, galera, não sei o que aconteceu aí no comecinho da aula, que estava basicamente só eu e o Matheus aqui e ninguém aparecia. Então, a gente acabou perdendo um tempo. Então, tem alguns recados. Vamos lá. Professora, parece que o Trabalho. celular tava bloqueado.
Tá bloqueado, então acho que eu apertei alguma coisa sem querer. Vamos lá, algumas dúvidas que estão aparecendo aí. Tem uma dúvida no trabalho, no mesmo formato que está na apostila. Deixa eu ver quem que foi que perguntou aqui. Matheus, sobre a formatação do trabalho, tá lá no modelo, tá? Mas basicamente é isso. Pô, cara, tem um negócio que tá me irritando aqui, toda hora que toca um barulho aqui. Bom dia, senhor. Fala, Murilo, tranquilo? Então, sobre relação ao formato do trabalho. A formatação do trabalho está lá no modelo, tá? Mas é basicamente aquilo que eu falei. Vocês vão pegar, dar uma definição do conceito dentro do período histórico e um exemplo, beleza? Daí o Vitinho, os tiros na Casa Branca, teve que ser tirado, promocionamento. Quero mais que... O cenário mundial está caótico. Bom, então vamos lá. Alguns recados. Quem ainda não fez a tarefa, faça até hoje. Me entregou amanhã, nem adianta espernear que eu não vou aceitar. Eu fui bem claro nisso. Segunda coisa, para quem ficou de recuperação, dê uma olhada na Agenda Edu, tá? Porque eu mandei via mensagem na Agenda Edu a atividade que é para fazer de recuperação. E corre lá para ver, porque vocês têm até sábado para me entregar quem ficou de recuperação. Passou de sábado, também não vou ficar aceitando mais não, tá certo? Então, cuida aí com os prazos. Eu até pensei em sair... Bom, para começar a nossa aula, então, eu vou fazer a chamada, como eu falei, a partir dessa semana vai ter chamada, e me respondam por áudio, tá? E só mais uma outra coisa também que aconteceu. Para os engraçadinhos de plantão que estão pensando, beleza, respondo a chamada, fica um tempo na aula, depois eu saio, eu consigo perceber quem sai ou quem não sai da aula. Óbvio, devido a alguns casos que são notificados, aí é entendível. Mas, se você respondeu chamada, ficou um tempinho e saiu, eu percebi que você fez isso, no final da aula eu tiro a sua presença. Tá? E como eu falei, a presença vai ser contada também para esse ponto extra. Beleza? Então vamos lá começar a chamada. Amanda. André. Arthur. Eu, senhor. Bianca. Felipe, se eu não me engano, eu recebi sim a sua atividade, tá? Mas as confirmações de envio eu vou mandar tudo hoje à noite, provavelmente. Bruno. Cauã. Ecaterine. Presente. Felipe. Aqui, senhor. Gabriel. Aqui, senhor. Isabela. Aqui. João Vitor. Aqui. Juliana. Aqui. Larissa. Aqui, senhor. Luara. Luara. Ô, Luara, eu acho que você está falando, mas não está saindo o áudio. Qualquer coisa escreve aqui na... Depois dá uma olhada nesse seu foninho aí.
Lucas Ela Carvalho. colocou aqui no chat. Aqui. Matheus Lopes. Oi. Matheus Lopes. Eu? Matheus Marques. Eu. Souza. Eu. Mirela. Aqui. Murilo. Aqui. Natália. Aqui. Vicenzo. Aqui, sir. Vitor. Aqui. Vinícius. Aqui. Júlia. Eu. Beleza, então. Alguém ficou sem responder? Não, né? Então, deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Já deixar salvo aqui. Então, galera, vamos começar a aula de hoje. Abram a apostila aí na página 11. Então, galera, hoje a gente vai trabalhar aí sobre a Revolução Chinesa. E para aqueles que estavam com saudades das minhas associações estapafúrdias de nomes, hoje vocês vão se divertir muito. Para o deleite e agonia de vocês, essa aula tem bastante associação inusitadas para se lembrar nomes. Eu acho que deveria se ter um curso de como se lembrar nome de pessoas usando associação, né? Daí eu deveria ministrar, porque, assim, eu sou fera. Então, vamos lá. Eu acho que eu ia falar alguma outra coisa, mas... Então, galera, só relembrando aqui que nós estamos trabalhando sobre a Guerra Fria. E sempre que possível, eu vou repetir quantas vezes necessárias o conceito de Guerra Fria, justamente porque é um conceito que eu quero que fique enraizado em vocês. Tá? Eu quero que vocês fixem bem esse conceito de Guerra Fria, tá? Para depois não terem erros. Porque, gente, basicamente, o nono ano aí, ensino médio, vocês verão muito Guerra Fria, seja em história, seja em geografia, depois no ensino médio, seja em filosofia ou sociologia. Acho que a questão da Guerra Fria aparece na sociologia, quando a gente discute um pouco a globalização. Porque é a questão, são acontecimentos mais recentes, né, da nossa história, se a gente for pegar assim por dizer, dos principais fatos marcantes. Então, o que foi a Guerra Fria? Foi um conflito indireto entre capitalistas e socialistas. Do lado do como representante do capitalismo, nós temos os Estados Unidos, e como representante do socialismo, nós temos a União Soviética. 2 pontos. Por que é uma guerra, um conflito indireto, Arthur? O senhor Arthur estava no banheiro. O que não veio? Ué, antes de começar a aula também tava, mano. Qual o problema? Mas vamos lá. Então, ô Júlia. Eu. Então, responda aí a pergunta que eu fiz pro Arthur. Ele foi no banheiro com o celular. Porque não foi um conflito indireto? Porque foi um conflito indireto? Tá, mas a pergunta era justamente essa. Por que foi um conflito indireto? Porque não houve violência. Na verdade, houve muita violência. A guerra do Vietnã tá aí, mas vamos lá. Senhor. Tipo, não houve um confronto em si. Eu acho que foi... isso aí. Porque os dois não declararam guerra um contra o outro. Eles meio que faziam... Isso que é importante, gente. Vocês entenderem que
Estados Unidos e União Soviética não declararam guerra entre eles. Mas falar que não houve confronto, falar que não houve violência está errado nesse ponto de vista. Por quê? Quem apoia a Revolução Chinesa? Do lado do Partido Comunista, União Soviética, do lado do Kuomintang, Estados Unidos. Quem apoia a Guerra da Coreia? Coreia do Sul, Estados Unidos, Coreia do Norte, China e União Soviética. Quem apoia a Guerra do Vietnã? União Soviética e Estados Unidos. Então, ou seja, pessoal, vamos manter o chat só para comentários necessários. A partir de agora, né, que eu estou explicando. Depois que eu terminar de explicar, tranquilo. Porque senão toda hora aparece para me ensinar no chat. Eu acho que é alguma coisa importante para a explicação, para o meu raciocínio. Aí eu vejo que é uma mensagem de alguém pedindo escova para outro. Bom, continuando que eu estava lá no raciocínio. Então, conflito teve sim. Tá? Mas só que não foi um conflito direto de pegar e falar assim, olha, União Soviética, eu estou declarando guerra contra você, olha, Estados Unidos, eu também estou declarando guerra, tá? Por isso que eu, Emílio, gosto mais da definição de Guerra Fria enquanto um conflito ideológico entre capitalismo e socialismo, tá certo? No qual, no capitalismo, nós teremos como representante os Estados Unidos e na parte socialista nós teremos aí como representante a União Soviética. André, você que chegou agora, depois, né, no finalzinho da aula, me lembra para poder colocar presença para você. Daí você dá um sinal de vida aí e me lembra para poder colocar presença para vocês. Dentro também da Guerra Fria, nós teremos diversos discursos, né, que vão gerar uma sensação de paranoia, de caos, né? Nós teremos dentro da Guerra Fria vários acontecimentos, a corrida armamentista, a corrida espacial e tudo mais, mas a atmosfera que nós temos, né, o clima, né, que nós temos em relação aos capitalistas e socialistas é um clima de muita tensão. E dentre esse clima de tensão, nós tivemos, né, o posicionamento conhecido como macartismo. Deixa eu ver aqui. Isabela, você poderia me falar o que foi o macartismo? Aí, senhor, pergunta para outra pessoa. Larissa. Oi, senhor. Eu não sei direito, mas não era aquele cara lá, tipo, que era MC, acho que Cardi, sei lá, que, tipo, basicamente eles eram totalmente anticomunista? Eu não lembro muito, eu só lembro Do seu disso. jeitinho você conseguiu explicar. E, gente, aqui também é uma coisa importante. Vocês não precisam ter medo ou vergonha de errar ou não lembrar, tá? Ou falar apenas o que lembra dentro do tema, que esse é o momento para vocês poderem fazer isso, tá? E eu estou aqui justamente para poder esclarecer as brechas que ficam. Então, o macartismo é uma doutrina que surge a partir do senador norte-americano Joseph McCarthy, na qual ele desenvolve toda uma política dentro dos Estados Unidos de perseguição aos supostos comunistas ou socialistas. Tá? Então, se você fosse considerado comunistas ou socialistas lá nos Estados Unidos nessa época, no auge, né, da doutrina macartista, você poderia ser preso. Tá? Vincenzo, você poderia me falar o que foi a doutrina Truman? Doutrina Truman? Acho que eu não faço ideia, não. Então, eu apresentei isso no finalzinho da última aula, quando a gente falou sobre os diversos discursos, né? A doutrina Truman foi um pensamento desenvolvido pelo ex-presidente norte-americano Harry Truman,
na qual ele vai defender a visão de que a missão dos Estados Unidos é defender a democracia mundial e a liberdade política. Dentro dessa visão, o que nós temos? Que os Estados Unidos terá a prerrogativa de intervir militarmente em qualquer país do mundo que se torne socialista, desde que o fato dele ter se tornado socialista seja feito por meio de um golpe de Estado ou por meio de vias antidemocráticas. É diferente, por exemplo, se no país teve eleição e aí elegeu um comunista. Tá? Dentro da doutrina Truman não é isso que eles falam. Então, se um partido pegou lá, vamos supor, vamos usar aqui o próprio Brasil, só um exemplo. O Brasil pegou e teve as eleições presidenciais e votou num presidente comunista, e aí começa-se todo o processo de se fazer a revolução comunista no Brasil, para o Brasil se tornar comunista. Aí os Estados Unidos não poderiam intervir, porque foi por uma via democrática, né? Mas não era isso que acontecia. Né? Geralmente você tinha uma revolução, uma luta armada, um golpe de Estado, e aí você tinha a imposição do socialismo. Tá? Lembrando aqui que a grande questão da doutrina Truman é mostrar o socialismo como um regime totalmente totalitário e que não respeita as liberdades políticas individuais das pessoas. Mas, Luara, está cortando o meu áudio ou você que não está conseguindo falar? Acho que ela não está conseguindo falar. Ah, tá certo, então. Para mim o áudio sai bem abafado também. Eu acho que é por causa do fone. Eu não gosto de ficar toda hora segurando ele aqui perto da boca. Fica parecendo sei lá o quê. É chato ficar segurando. Melhorou assim se eu coloco mais perto? Um pouco. Mas a grande questão do fone é porque vira e mexe tem ruídos externos, é para não ficar com os ruídos, mas acho que o som não vai melhorar muito, não. Então, gente, só para terminar. Opa. Então, só para terminar aquela questão, nós tivemos, então, a doutrina Truman, e óbvio que a União Soviética ela não vai ficar calada, né? Ela vai atacar os Estados Unidos, vai falar que os norte-americanos são imperialistas e que, na verdade, é a União Soviética que não era imperialista, né? Que a União Soviética ela defendia aquilo que eles vão chamar de democracia popular. E como desdobramento da Guerra Fria, nós teremos aí diversos conflitos antagonizados por União Soviética e Estados Unidos. E agora a gente começa a ver, tá? Então a gente vai ver os países que se tornaram socialistas, tá? No caso aqui China, Cuba e até mesmo o Vietnã, depois que acaba a guerra do Vietnã ali, ele vai se manter socialista por um tempo. E daí depois, para a gente poder entender as consequências políticas internacionais da Guerra Fria, ok? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação à explicação da aula anterior? Estão conseguindo entender aí de boa? De boa, senhor. Professor, eu só perdi a parte eu acho que não é contrato nem impacto, é do Truman. É o quê? Não A consegui escutar. doutrina Truman. A doutrina Truman, em outras palavras, Arthur, ela está falando a seguinte questão. Se um país se tornar socialista, os Estados Unidos podem intervir militarmente nesse país. Tá? É a desculpa que os Estados Unidos precisam para poder fazer uma ação militar e restaurar a democracia. Porque os Estados Unidos, aqui, no auge do egocentrismo deles, eles vão falar que eles são os protetores da democracia mundial. Tá? Então, no caso, a gente vai ver na China, que é na próxima aula, na sexta-feira, em relação à Revolução Socialista, o que eles vão falar assim? Olha, não está sendo pelo viés democrático. Então, nós podemos sim intervir na China. A mesma desculpa vai ser usada na Coreia do Sul e por aí vai.
Tá? Essa era a doutrina Truman. Por isso que é importante vocês entenderem a doutrina Truman. Tá? Então, vamos aqui, sem mais devaneios, falar sobre a Revolução Chinesa. Outra coisa, gente, é importante, que eu percebo que alguns alunos acabam ficando perdidos quando eu falo socialismo e comunismo ou comunistas. Eu, socialista ou comunismo, tá? Vamos lá. Aqui, para o que nos interessa da matéria, tá? Socialista e comunista, para os capitalistas, eram a mesma coisa. Então, para os Estados Unidos, eles não diferenciavam se você era socialista ou se você era comunista. Então, aqui, eu não vou ficar toda hora, eu não vou ficar fazendo muita distinção. Por isso que eu sempre falo, ou uma hora comunista, outra hora socialista. Mas nós já vimos no ano passado, quando nós estudamos o socialismo científico e o socialismo utópico, que há uma sutil diferença entre você ter um posicionamento socialista e você ter um posicionamento comunista, tá? Que eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Aqui nesse primeiro slide, a gente faz um recorte histórico, né, da China do século XIX, né, no finalzinho do século XIX, e da China do início do século XX. Tá? Porque são os momentos que mais nos interessam da China nesse período. Lembrando que a China ela é um país milenar e com uma tradição, com uma história milenar. Não dá cabo da gente, em alguns minutos, trabalhar essa questão. O que é importante a gente observar? Dentro da história da China, embora a China tivesse um governo independente por quê? Tinha o seu próprio imperador, tinha a sua própria dinastia, mas ela sempre foi dominada pelas visões imperialistas das potências europeias, sejam europeias, seja no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, até mesmo em alguns momentos dos próprios Estados Unidos. Tá certo? Então, ela sempre teve alguma ocupação e foi dominada por esses, embora ela mantivesse um governo com seu próprio imperador, com seus próprios costumes, entre outras questões. Tá? Aí, o que nós temos? No início do século XX, no ano de 1905, um carinha lá, um chinês, chamado Sun Yat-sen, vai fundar o chamado Kuomintang, né? Aquilo que nós podemos chamar de Partido Nacionalista do Povo, justamente porque ele fica de saco cheio dessa dominação. Tá? Então ele fala assim, o imperador não vai fazer nada? Que é isso? Não dá certo, não dá certo. E aí, então, a gente já vem para a primeira parte. Nossa, professor, não sei por que você pensa desse jeito. Aqui, para vocês lembrarem do cara que formou o Kuomintang, a gente pode separar o nome dele em 3 partes. Tá? E vocês vão ver que as analogias que eu vou usar são fenomenais. A primeira parte, vocês vão lembrar do Sol em inglês. Não lembro se é assim que se escreve Sol em inglês, mas eu acho que é. Mas lembrem do Sol. Tá? Aí vocês vão ter que lembrar depois do iate, né? Daquele cara tranquilo. Porque geralmente quando você tem um iate, você acaba tomando sol, você acaba tomando sol, né? Acaba pegando um bronzeado bacana. E não, embora esteja com S e não com Z, mas dá para a gente fazer essa brincadeira aqui, e não tem como você ficar nervoso se você está no seu iate tomando sol. Então você fica zen, Sun Yat Zen, tá? Para vocês lembrarem aqui. O Kuomintang aqui não tem muita coisa para usar não, só a parte do tangue que tem aqui, mas não ficou legal. Então vamos lá, gente. Devaneios à parte. O que nos interessa aqui? Justamente essa visão nacionalista da Kuomintang. Tá? E veja que dentro desse período, dentro da história mundial, faz sentido a China, né, ir para uma visão nacionalista, porque o mundo, desse momento, no mundo, o nacionalismo está em voga. Então, quais eram as principais reivindicações do Kuomintang? Reformas econômicas. Eles eram contrários à dominação estrangeira. Na verdade, o Kuomintang, os mais, como posso falar assim, radicais do Kuomintang, queria a expulsão dos estrangeiros, né, de todos os estrangeiros. Né, aquele famoso China para apenas os chineses.
e também o fim da dinastia dominante, que era a dinastia Manchu, cujo imperador era Puyi, né? Pu, hífen, Y, é Y? YI. Né? Então, eles queriam então a queda desse imperador, eles queriam depor esse imperador. Fato que acontece em 1912, com a proclamação da República. Tá? Então, veja só, a gente está caminhando nesse trajeto aqui, ó, até a China, até nós chegarmos na formação da República Chinesa. Tá certo? Qual é o partido que vai liderar a República Chinesa? O Kuomintang, o Partido Nacionalista do Povo. E quem vai ser o primeiro líder republicano da China? Zhu Yat-sen. Tá? Aqui, peço vênia, porque eu não vou conseguir falar com vocês com propriedade qual foi o sistema de governo que a China adotou. Se foi o parlamentarismo, se foi o presidencialismo, se foi o semipresidencialismo, ou se foi até mesmo um governo totalitário, né? na qual só Sun Yat-sen governou. Então, peço bem aqui que na hora que eu fiz a pesquisa, na hora de pegar as informações ali, faltou fazer esse complemento. Mas para o que nos interessa aqui, que alguns anos depois, nós teremos aí a formação do Partido Comunista Chinês. E aqui, galera, eu sei que alguns que estão prestando atenção e que têm um espírito mais jocoso vão acabar dando risada, mas é importante vocês terem em mente que provavelmente alguma questão que eu coloquei tenha a abreviatura dos partidos. Vocês sabem que geralmente eu trabalho com a abreviação dos partidos. E, infelizmente, o Partido Comunista Chinês acaba tendo a mesma abreviação, né, a mesma sigla, vamos colocar assim por dizer, de uma facção criminosa aqui no estado de São Paulo. Tá? Então, para vocês não serem induzidos ao erro, né, se vocês verem qualquer questão na atividade avaliativa, PCC, né, eu não estou falando do primeiro comando da capital, eu estou falando do Partido Comunista Chinês. Tá? Então, tenham essa observação. Né? Eu tive que descompartilhar aqui porque teve problema no meu som. No momento desativou o som. Então, aqui, então, é esse recorte histórico que nos interessa, tá? A China do século XX. Por quê? Nós vamos ter aqui uma relação conturbada entre Kuomintang e PCC, tá? Entre nacionalistas e comunistas. Tá certo? E é até mesmo essa briga que vai ser o motivo de que a gente vai estudar na sexta-feira, que é a própria Revolução, tá? Que é a Revolução. Os lados que estão na Revolução do lado capitalista, o Kuomintang, e do lado comunista, né, o próprio Partido Chinês, o próprio Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung. Agora, então, vamos falar aí desse carinha chamado Mao Tse-tung, e a proposta dele para o socialismo, para o comunismo. Então, Mao Tse-tung, ele vai ser o grande líder do Partido Comunista Chinês, tá? Embora não foi ele sozinho que fundou o partido. Juntamente com Mao Tse-tung, nós teremos aí Xu Enlai e Lin Piao, tá certo? Então, esses são os fundadores. Se eu perguntar lá, quem são os fundadores do Partido Comunista Chinês? Mao Tse-tung, Xu Enlai e Lin Piao. Quem foi o líder? Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ele vai liderar o Partido Nacionalista Chinês até 1976. Tá? E aí, então, quando a China se torna socialista até 1976,
ele que vai controlar sobre mão de ferro a China, o comunismo chinês. Uma coisa que a gente precisa observar, tá, galera? Porque muitas vezes a gente fala em conversas alheias e por aí vai, né, aquilo que a gente brinca assim, chamado conversa de boteco, a gente fala que a China não é mais comunista, por causa que economicamente ela já abriu o seu mercado econômico. Isso a gente precisa fazer uma grande ressalva. A China não é mais comunista e cabe divergência, tá? Que não é um consenso, no ponto de vista econômico. Tá? Porque mesmo ainda alguns economistas vão defender que a China será comunista, mas do ponto de vista econômico, ela já abriu o capital. Mas do ponto de vista político, ela ainda é comunista, tanto que só existe o Partido Comunista Chinês e a eleição, eu não entendo direito do sistema eleitoral chinês, mas até onde eu sei, a eleição é feita dentro do partido, não tem a participação popular. Tá? Então a gente precisa fazer essas ressalvas quando a gente vai falar da China. Ora, inicialmente o Partido Comunista Chinês está muito próximo do Partido Soviético. Tá? O Partido Socialista Chinês está muito próximo, o discurso dele está muito próximo do socialismo soviético. Só que Mao Tse-tung ele acaba mudando a visão de como se deveria se fazer a luta de classes. Tá? Porque pelo socialismo soviético, o modelo social soviético impõe a luta de classes por meio de uma revolução urbana. Tá certo? E é interessante que depois a gente vai ver com a Revolução Cubana que a gente passa a ter 3 modelos de socialismo: soviético, chinês e cubano. Tá? Embora o cubano se aproxima mais também do soviético. Mas vamos lá. Eu tenho que acelerar aqui que já está acabando o nosso tempo. O que acontece? A União Soviética era um país, por ser industrializado, tinha uma massa maior de proletariados que eram operários. Tá? Mais uma vez, não confundam proletariados, embora o proletariado é um termo que venha, né, da industrialização, com os operários, porque no discurso, só para vocês entenderem, tá? No discurso socialista, no discurso comunista, o proletariado é o pobre, tá? É aquele que é subjugado. O operário, ele faz parte do proletariado dentro desse discurso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar o proletariado soviético, era operário, era urbano. Então fazia sentido ter uma revolução urbana na União Soviética. E era esse modelo que ela queria difundir para o mundo. Só que na China, o proletariado é camponês. Né? Ou seja, a China estava numa estrutura social muito mais agrária, muito mais rural. Então, para Mao Tse-tung não fazia sentido, tá, fazer uma revolução urbana. Por isso que ele queria fazer uma revolução no campo, né, uma revolução camponesa. Essa forma de revolução, né, essa forma de se pensar a luta de classes, ficou conhecida como a via maoísta, tá, de Mao Tse-tung. Maoísta para o socialismo, né? Maoísta por causa de Mao Tse-tung. E o que acontece? A União Soviética, por querer fazer com que a China se tornasse socialista ao seu molde, fala assim, chega assim, ô Mao, o Xing Ling, vem aqui, vamos lá, vamos comer patata de flango, né? Vamos cá. É o seguinte, se aproxima do Kuomintang, se aproxima do PMT. Tá? Por quê? Você vai pega o que vocês tiverem de pauta em comum. Tá? Expulsar os estrangeiros, para depois você dominar eles e conseguir fazer a revolução. Tá? Deu certo isso? Melhor dizendo, o Partido Comunista Chinês seguiu essa orientação da União Soviética? Não. Tanto que nós teremos um conflito muito grande entre a Kuomintang e os comunistas. Tá certo? Galera, mais uma vez, até aqui, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Alguém já se perdeu? Professor, eu só queria saber se esse maoísta é por causa do nome do cara. Justamente, maoísta por causa de Mao Tse-tung. Tá? Não confundo, porque às vezes a gente pode pensar em taoísta, tá? Tao
é uma religião dentro do Oriente, uma das religiões do Oriente. Mas não confunda taoísta com maoísta, beleza? Mais alguém ia falar? Sor. Qual o significado da sigla PNP? Partido Nacionalista do Povo, que é a Komitang. Entenda, gente, quando eu falo Partido Nacionalista ou Komitang, é a mesma coisa, tá? Obrigado, senhor. Então, para acabar aqui a aula de hoje, a gente vai falar sobre o massacre de Xangai. Aqui é importante vocês anotarem, porque essas informações não aparecem na apostila de vocês, mas é importante citar. O que acontece? Sai o cara do iate e entra o cara do cheque, né? Então entra Chiang Kai-shek, o cara que sempre depositava o cheque lá no banco. Nossa, por que eu faço isso? Eu ainda me pergunto por que eu faço isso. Mas Kai-shek, quando ele entra, ele era considerado ainda mais nacionalista do que Yat-sen. Então, Kai-shek, quando ele entra, ele fala assim, mano, eu não quero conversar com comunista. Eu tenho horror, fugiu a palavra aqui, mas vocês me causam nojo. Tá? Eu tenho nojo de comunista. Era essa a visão do Kai-shek. Então, ele recusa essa aproximação entre Partido Comunista e Komitang. E não o bastante, o que o Kai-shek vai fazer? Ele vai conseguir ganhar o apoio da burguesia, né? Porque quem mais tem medo do comunismo, além dos chefes de Estado? Os burgueses, porque eles são os primeiros na linha de frente a levar paulada, tá? Porque, vejam bem, se a gente tem no discurso da extrema-direita que comunista bom é comunista morto, nós teremos na extrema-esquerda que burguês bom é burguês morto. Né? Daí é por isso que a gente tem depois o burguês capitalista, safado, opressor e por aí vai. Pois bem, dito isso, o que vai acontecer? Então, tendo o apoio da burguesia, tendo, então, uma ideia totalmente contrária ao socialismo, Kai-shek vai promover um ato conhecido como Massacre de Xangai, em 1927. Tá? Foi um ato no qual ele autorizou o exército, os militares, a saírem pelas ruas de Xangai, tá? E descer o sarrafo e até mesmo matar qualquer pessoa que tivesse ligação com o Partido Comunista. Gente, percebam que tanto o macartismo quanto esse massacre de Xangai são visões muito extremas, porque a pessoa, se eu falasse assim, olha, o Kai-shek, a Ekaterine conversou com o Felipe, e o Felipe ele é membro do Partido Comunista. Então, o exército, os militares eles tinham liberdade para ir lá matar a Ekaterine no meio da rua mesmo. Tá? Por isso que foi conhecido como massacre, porque milhares, não milhões, mas milhares de pessoas, milhares de chineses, né, da cidade de Xangai foram mortos por terem algum vínculo com o Partido Comunista. Tanto que entre os mortos, né, está a primeira mulher de Mao Tse-tung junto com o seu filho. Mas é óbvio que a ideia de Kai-shek era justamente uma demonstração de força, tá? E também uma tentativa de liquidar o Partido Comunista. Deu certo? Não, porque o Partido Comunista vai se refugiar numa região montanhosa chamada Kiangsi. Né? E aí, então, nós teremos aqui, lá em Kiangsi, a fundação da República Soviética da China. E a partir daí, Mao Tse-tung vai reorganizar suas forças para promover a Revolução Socialista na China, a Revolução Chinesa, que a gente vai estudar na sexta-feira, tá certo? Dúvida, questionamento ou aflição? Não, senhor. Nada. Tranquilo, então? Galera, então não tendo nenhuma dúvida, não tendo mais nenhuma... Oi. Então, eu tenho uma dúvida,
Rapidão aqui, calma aí, Pode galera. falar. Então, por que o Mão de Sangue aí, esse nome estranho aí, por que ele foi denominado como Grande Timoneiro? Aí eu falo com você, eu dou essa resposta na sexta-feira, tá certo? Que entra na matéria de sexta. Tá? Beleza. Mas só para não te deixar no vácuo, o que é um timoneiro? Não lembro, senhor. Andrés, acabei de colocar aqui a sua presença, tá? O timoneiro, tá? É aquele cara que guia o time. Nossa, falar timão, algum corintiano já ia pensar, ei, timão. O barco, né? É ele que guia o barco, tá? Então, nesse caso, Mao Tse Tung, ele foi o cara que guiou a China para se livrar dos burgueses, né? Por isso que ele é o grande timoneiro. A gente vai falar, daí a gente vai ver o porquê que ele é considerado o grande timoneiro na sexta-feira. Beleza? Obrigado, valeu. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Por mim tá de boa, senhor. Então, galera, me despeço aqui de vocês. Desejo aí para vocês uma boa semana e até sexta, beleza? Abraço, gente. Tchau, tchau. Alô, senhor. Tchau, senhor. Boa semana pra você também. Obrigado. Tchau, Senhor, tchau. é campeão.